Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos mergulhar em uma história que se confunde com a própria história da humanidade. Muitas vezes, quando falamos de astrologia nos dias de hoje, pensamos apenas em horóscopos de jornal ou tendências de redes sociais. Mas a verdade é que a astrologia é uma das linguagens mais antigas e complexas que o ser humano já criou para tentar decifrar a si mesmo e ao cosmos. Para desvendar esse mistério, tenho o prazer de receber aqui o professor Adonis Saliba, um dos maiores nomes da astrologia no Brasil. Professor, muito obrigada por aceitar o convite. Olá, Sofia. É um prazer imenso estar aqui. É um privilégio poder conversar sobre um tema que, embora seja tratado com tanta superficialidade hoje em dia, foi o alicerce filosófico e científico de grandes civilizações. Estou pronto para a nossa jornada. Professor, para a gente começar do começo, como surgiu a astrologia? Quando o homem olhou para cima e pensou, ali tem uma mensagem? Essa é uma pergunta fascinante. A astrologia não surgiu como uma crença no sentido moderno da palavra. Ela surgiu como uma necessidade de ordem. Imagine o ser humano na antiguidade. Ele estava cercado por um caos de eventos naturais. Colheitas que falhavam, chuvas, secas, inundações. O que os antigos perceberam foi que o céu era o único relógio imutável. Os astros eram previsíveis. Se o céu era previsível e a terra era caótica, a lógica ancestral foi: se eu entender o movimento do céu, eu entendo o ritmo da vida na terra. Surgiu então a ideia de correspondência, que mais tarde seria sintetizada na famosa máxima hermética: o que está embaixo é como o que está em cima. A astrologia nasceu como a ciência da observação. Era puro método empírico. Eles registravam o que acontecia na Terra quando um planeta brilhava mais ou mudava de posição. Então, na verdade, era uma ferramenta de gestão? Exatamente. Na Babilônia, por exemplo, os astrólogos eram funcionários do Estado. Eles eram os guardiões do tempo. E é aqui que muitas pessoas se enganam. Elas acham que o conhecimento passou direto dos gregos para o Renascimento. Mas houve uma ponte crucial: os árabes. Entre os séculos VIII e XIII, enquanto a Europa vivia um período de retração intelectual, o mundo islâmico floresceu. Astrônomos e matemáticos árabes como Al-Khwarizmi, que nos deu a álgebra, pegaram o conhecimento grego, especialmente a obra de Ptolomeu, e o refinaram. Eles não apenas preservaram a astrologia, eles a matematizaram. O nome da maioria das estrelas que usamos hoje, Altair, Aldebaran, Betelgeuse, vem desse período. Eles precisavam dessa precisão matemática para a astrologia, e essa necessidade de precisão empurrou a matemática e a astronomia a patamares que seriam impossíveis sem essa motivação. Professor, você mencionou Ptolomeu, Kepler e Newton. Existe esse mito moderno de que a ciência matou a astrologia? Mas pelo que você está dizendo, eles andavam de mãos dadas, não é? Sofia, essa é a separação mais artificial e trágica da história da ciência. Ptolomeu, que viveu no século II, escreveu o Almagesto, a obra máxima da astronomia da época, e o Tetrabiblos, que é até hoje a Bíblia da astrologia. Para ele, uma coisa não existia sem a outra.
A astronomia era o corpo, a mecânica, o onde está o planeta. E a astrologia era a alma, o significado daquela mecânica. Agora, veja o caso de Johannes Kepler, o homem que descreveu as órbitas elípticas dos planetas, base da física moderna. Kepler era um astrólogo convicto. Ele não via a astrologia como superstição. Ele a via como uma linguagem de geometria sagrada. Ele acreditava que a alma humana ressoava com a música das esferas. Ele só descobriu as leis da física porque estava tentando provar que os movimentos planetários eram perfeitos e matematicamente harmoniosos. A motivação era astrológica. O resultado foi a base da física gravitacional. E o Isaac Newton? Muita gente prefere ignorar esse lado dele. O caso de Newton é ainda mais eloquente. Ele é o pai da física clássica, mas ele dedicou mais tempo aos estudos da alquimia e da astrologia do que à física propriamente dita. Newton acreditava em um universo de ordem, de leis ocultas que regiam a matéria. Para ele, a astrologia e a alquimia eram tentativas de ler o código do Criador. A ideia de que a astrologia é anticientífica é um anacronismo. Ela foi o combustível para o crescimento científico. Por quê? Porque para fazer um mapa astrológico preciso, você precisa saber a posição exata de Marte ou Vênus em um determinado segundo daqui a 10 anos. Isso obrigava o astrônomo a construir melhores telescópios, a criar melhores tabelas de logaritmos, a aperfeiçoar a geometria. A astrologia foi a aplicação prática que financiou o desenvolvimento da astronomia. Ela foi a linguagem universal através da qual a humanidade organizou o seu pensamento sobre a existência. É impressionante como a história foi pintada como um embate entre luz, ciência, e trevas, a astrologia, quando na verdade eram a mesma busca por significado, certo? Exatamente. A ciência moderna nos deu o como o universo funciona, com uma precisão cirúrgica. A astrologia, historicamente, nos ajudou a entender o porquê nós estamos inseridos nele. Ela nos conecta ao ciclo das estações, ao movimento das marés, à mudança das nossas próprias fases internas. Ela é, em última análise, um sistema simbólico que nos lembra que não somos seres isolados, mas parte integrante de um organismo cósmico. Professor, nossa conversa poderia durar horas. É fascinante ver como a astrologia não é um retorno ao passado, mas uma lente para ver o presente com mais profundidade. Muito obrigada por trazer essa luz sobre a nossa própria história. Eu que agradeço, Sofia. Foi um prazer. Que possamos sempre olhar para cima e, com curiosidade científica e humildade, tentar decifrar um pouco mais dessa magnífica linguagem que é o universo.